tentar falar um pouquinho de Física B, aula 6 e aula 7, então terminando o volume 2, já entrando no volume 3. Eu até achava que já ia rolar uma segunda lei de Newton, mas vai ficar para depois. Aliás, antes da segunda lei de Newton, adivinha que vai voltar a aparecer em nossas vidas? Não sei se vocês lembram do ano passado. Lembra das trações? Já vai voltar isso aí, cara, que é a parte filé, né, cara? Que é o filé realmente dessa parte de estática. Tá, mas calma, ainda não é hoje. Na próxima aula, de repente, já... Hoje é dia da começar. Não, porque é a sexta-feira, porque tem a física C, que falta ainda terminar o volume 2 e entrar no volume 3. O que nós vamos discutir hoje aí, galera? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre força-peso, força normal, tração, que é força que atua em corda, polias, vamos relembrar como é que funcionam as polias. E eu acho que um bom começo é falar sobre a força-peso. Só que eu não posso falar da força-peso sem falar da lei de atração das massas do grande Newton. O filho da mãe do Newton, galera, observando a natureza e olhando e lendo os trabalhos de Kepler, do Johannes Kepler, as leis de Kepler, ele percebeu que todos os corpos se atraem. Massa atrai massa. Então imaginem dois corpos de massa M1 e M2, que estão a uma certa distância d um do outro. Newton mostrou então ao mundo que esses corpos se atraem com forças de mesmo módulo, obviamente, terceira lei de Newton, que atuam cada uma no seu corpo em mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos, como a gente citou na terceira lei de Newton. A gente chegou a falar da terceira lei de Newton, certo? Primeira e terceira ou não? Da primeira e terceira, né? Para toda ação tem uma reação esse ano, certo? Primeira e terceira lei de Newton. Bom, o Newton então mostrou que a força de atração é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, e ele falava, tem uma constante de proporcionalidade que ele chamou de constante gravitacional universal, que o coitado não ficou sabendo quanto era. Né? Precisava de uma tecnologia que não se dispunha na época para calcular. Isso só foi calculado em 1800 e pouco, né? Newton é de 1700 e pouco. Isso, a experiência de Cavendish, exatamente. O cara foi lá e montou um laboratório de super preciso, uma balança de torção nunca antes construída, com uma mega precisão, e colocou bolas de chumbo para se atrair, mediu essa força de atração. Na verdade, era um estudo sobre a densidade do planeta Terra. A máquina servia para medir a densidade do planeta Terra. Só que acabaram com isso conseguindo, né, uma constante gravitacional universal com grande precisão. E olha só o valor dela, 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Ela é a explicação para o fato de não se sentir atraído pelo prédio, né? Porque é um valor muito pequeno, a constante gravitacional universal. Então a atração das massas só é perceptível para massas muito, muito grandes, certo? Por isso que tu não te sente atraído pelas coisas, embora tu seja atraído pelas coisas o tempo todo. Beleza? Que legal! Mas peraí. Vamos melhorar esse raciocínio aqui. Planeta Terra e um objeto em cima do planeta Terra. Um grande objeto, certo? Pessoal, tu concorda que a distância do objeto ao planeta é o próprio raio do planeta? O próprio raio do planeta. E isso aqui eu chamei de constante gravitacional universal. Não é? É uma constante, portanto. A distância do objeto ao planeta é o próprio raio do planeta. A massa do planeta deve ser conhecida, né? A massa do planeta Terra, né? Deve ser conhecida, e obviamente é. E a massa daquele objetozinho. Eu posso usar essa fórmula para calcular o peso de um objeto, não é isso? O peso de um objeto não é a força com que o planeta atrai ele? Então vamos lá. O peso daquele objeto é Gzão, constante gravitacional universal, massa do planeta Terra, massa do corpinho, dividido pelo raio do planeta Terra ao quadrado. Imagina se toda vez que tu fosse calcular o peso de alguma coisa, tu tivesse que fazer essa conta. Pegar a massa do planeta Terra, 5,98 vezes 10 na 24 kg, multiplicar pela constante gravitacional universal e dividir pelo raio do planeta Terra ao quadrado.
O raio do planeta Terra são 6.500 quilômetros, 6.500.000 metros. Porra, ia ficar bonito, né? Mas, meu amigo, esses números aqui não são sempre os mesmos para qualquer objeto? Uma pessoa agora. Hã? É a mesma coisa, só vai mudar? Ah, então peraí, eu não vou ficar calculando toda hora aquela conta bizarra. Ah, não, vamos chamar aquilo de Gzinho. E vamos trocar a posição. E para nossa sorte, esse Gzinho, que é isso vezes isso, dividido por isso, dá 9,8. Dá para dizer que é 10 no vestibular. Aí nem vírgula o cara usa. Então uma conta que era terrivelmente bizarra, por ter uma parte sempre constante, a gente dá um nome para aquela constante, chama de aceleração da gravidade e toca a ficha. Certo? E toca a ficha. Então tu vê, cara, calcular o peso, quando tu estás colocando aquele G ali na fórmula, tu tá já fazendo o cálculo da massa do planeta e do raio do planeta. Bonito isso, né, cara? Isso ainda nós vamos ver em outra aula pra frente com mais detalhe, que eu não consigo resistir. Como eu tinha que te falar do peso, né, eu já queria te contar a verdade sobre o peso. Então, acabasse de descobrir que a aceleração da gravidade de um planeta depende de quê, gente? A constante gravitacional universal é constante, então depende da massa do planeta e do raio do planeta. É disso que depende a aceleração da gravidade. Por isso que quando o homem botou lá em Marte robozinhos a controle remoto, né, uma coisa meio absurda, né, mas é a mais pura verdade, né, o mundo inteiro sabe disso, são fotos, são claras, embora tenha um ou outro cara fora da casinha que acha que é montagem. A gente já foi com o robô lá em Marte, né, e a gente já sabia todos os detalhes, aceleração da gravidade, composição da atmosfera, então não teve nenhuma grande surpresa, né? Na verdade, tudo que se esperava achar, achou-se. Né? Não foi tão surpreendente, foi uma puta avanço tecnológico, provar que a gente podia fazer isso, né? Mas a gente já conhecia, inclusive, a aceleração da gravidade, obviamente, senão nem conseguiríamos ter pousado no maldito planeta vermelho. Isso foi em 2000 e... Boa pergunta. Por aí, cara, já vamos perguntar que disse que o Google sabe tudo. Vamos perguntar para o Google já. Galerinha, até agora nada demais. Só te mostrei uma verdade que nós vamos discutir com mais detalhe futuramente, que na hora que a gente calcula o peso, aquela aceleração da gravidade tem bastante coisa ali dentro dela, né? A gente não precisa se preocupar com isso. E aí, imagina um corpo no chão aqui na Terra. Esse corpo então tem uma massa de 20 quilogramas. Qual é o peso dele mesmo, considerando a aceleração da gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado? 200, tu vê, né, cara? Uma conta que poderia ser terrível, ficou ridícula, 200 newton. Mas espera aí, qual é a força resultante atuando naquele corpo? Já que ele está parado no chão aqui na Terra, tipo uma mesa. Qual é a força resultante total atuando nele? Primeira lei de Newton, galera. Qual é a Ah, legal. Tem o peso. Vamos fazer o diagrama de corpo livre, então. Tem o peso puxando o corpo para baixo e se só tivesse o peso, ele estaria caindo. Ele não está caindo. Por que ele não está caindo? Porque tem a força normal. Que história é essa de força normal? É a força que uma superfície faz no corpo. É uma força de contato. Então, qual é a força resultante atuando nesse cara? Já que a resultante é zero e ele está parado, claro, a primeira lei de Newton, gente, se o cara está parado é porque a resultante nele é zero. Então, quanto vale a normal? 200. Mas, ó, cara, o certo, o bonito seria o cara fazer a continha. Vou fazer a continha, né? Uma vez na vida, uma na morte. Vou fazer a continha para a galera entender por que se fala por aí que a normal é igual ao peso, embora isso seja uma mentira, né? Eventualmente, de vez em quando, a normal é igual ao peso. O negócio é o seguinte, ó. Força resultante igual a zero. Como é força, tem que dizer para onde é mais e para onde é menos, né? Vou dizer que para cima é mais. Normal é para cima. Normal. Peso é para baixo. Menos peso tem que dar igual a zero. O peso eu calculei pela fórmula do peso, que deu 200. Menos passa para o outro lado. Mas é assim, na verdade, que se determina a normal. Olha-se para o sujeito, fala-se que a força resultante é zero, se ele estiver parado ou MRU, soma-se todas as forças que atuam nele igual-se a zero. E aí, quando tu não sabe a força que a superfície faz no cara, tu acha ela. Não, é porque eu desci. Não, quer ver? Ó? Vou dizer que para baixo é mais. Essa está para cima, menos. Essa está para baixo, mais.
aqui é menos, aqui é mais passa menos, e menos com menos é mais. Mesmo resultado com sinais contrários, né? Isso era uma coisa que me revoltava também, demorei anos a entender por que isso aconteceu. A gente fala que normal é igual a peso porque geralmente a pessoa está horizontal, não tem ninguém na cacunda dela, ela não está tentando se pendurar em nenhuma barra, e aí então nesse caso, geralmente acontece isso. Mas, ó, bota uma pessoa em cima da caixa, pronto, a normal já não é igual ao peso da caixa, é igual ao peso da caixa e da pessoa. Ou bota uma pessoa para tentar erguer a caixa ali do lado, e ela faz uma força de 50 newtons para cima, tentando erguer, não consegue. Agora a normal já não é mais igual ao peso. É igual ao peso da caixa menos a força que a pessoa está fazendo. Beleza? Outra, ó. Existe uma normal entre a parede e eu agora. E não é o meu peso. Nem mais é um peso igual à força que eu estou fazendo ali no chão. Porque uma parte do meu peso agora ficou apoiada na parede, por atrito. Com certeza. Porque tem atrito, né? Se não tivesse atrito. Beleza? Tá? Então tu vê. Só de encostar num corpo eu já tenho uma força normal. E essa força normal não é o peso. Por isso que decorar que a normal é sempre igual ao peso é um erro, certo? Então, quando um corpo está numa superfície horizontal, não tem ninguém empurrando ele contra a superfície, nem tentando erguer ele, aí sim, nesse caso, peso igual ao normal. Muito obrigado, só para ver quem estava acordado. Tem os três acordados, muito bom. Peso igual ao normal, show de bola, certo? Isso é fundamental, já te falei, né? O feedback, pelo menos que seja interno, tem que ter, senão tu não está pensando, senão teu cérebro está dormente, olhando para mim sem raciocinar, beleza? Então não se esqueçam, faz valer, cara, faz valer o suor dos teus pais que estão, porra, né, por te oportunizando essa coisa mágica aí. Quer aprender alguma coisinha na vida. Galerinha, falamos então da força normal rapidamente, te dei algumas dicas para a força normal e deixa eu ver se a galera pegou a manha, mais ou menos, pelo menos. Olha só, a massa do corpo é 10 quilos. Vou botar esse corpo em 3 situações. 10 quilos. O senhor está flutuando? Não, não. É porque está muito longe, não está enxergando bem. Então, 10 quilos também. E aí, nessa situação aqui, eu vou fazer 70 newtons para cima. Nessa outra aqui, eu vou fazer 13 newtons para baixo. E eu pergunto, qual é a normal nessa situação? 100 newtons, porque o peso é 100, então a normal é igual ao peso, 100 newtons. 30, porque o chão deveria suportar 100 newtons, como nesse caso, mas alguém fez uma força de 70, não foi o suficiente para erguer. Mas agora o chão só precisa resistir 30 newtons, exatamente. E aqui, 113 newtons, né? Porque a pessoa está pressionando o corpo contra o chão. Então o corpo sozinho já gerava 100 newtons de força, de normal. Quando alguém pressionou contra o chão vai ter que suportar uma força maior, de 113. Mas tu vê, é fácil pra caramba fazer de cabeça, mas eu não faria. O ninja faz assim, ó. Faz o diagrama de corpo livre e ainda faz força resultante igual a 0. Para cima vai ter a F e vai ter a normal. Diagrama de corpo livre, para baixo tem o peso e a força F e para cima tem a normal. Faz o diagrama de corpo livre, força resultante igual a 0, para cima é mais. Normal menos peso igual a 0, normal igual ao peso. Normal igual a 100 newtons. Força resultante igual a 0, para cima é mais. F mais N menos P igual a 0. Quem vai ser a normal? É o peso menos a F. A normal é 100 menos 70. A normal é 30 newtons. Né? E tu vê, cara, é um saco fazer. É um saco. E o cara olha isso, mas isso é tão fácil, eu vou saber para sempre. Não vai. Se tu não treinar nos exercícios, pelo menos um ou outro, te dá o trabalho de fazer isso, ó, uma hora tu acaba perdendo essa habilidade. E aí, isso, força resultante igual a 0. F, só que ela está para baixo, então é menos F. Mais N, menos P, igual a 0. Aí eu quero achar normal, né? Normal vai ficar igual a peso mais F. Normal igual a 100
mais 13, normal igual a 113 newtons. Beleza? Então, o primeiro estudo de força normal foi feito. Ainda tem plano inclinado, né? Lógico, nós vamos ainda ter que rever a história do plano inclinado. Mas já tem um bom começo aí de força normal. E daquele jeito que tu tava Aquele ali, que é a caixa que tá no... do jeito que tu tava ali, se encostando no quadro, eu consigo calcular um pouco que dá assim, que se encostando. Sim, vai cair exercício desse tipo. Tem exercício assim, a escada. No passado a gente já fez uma escada apoiada na parede, calculava a força. Nós vamos rever isso já já. Fala, Gabriela. Camila. Camila, desculpa, você me confundo. Maldição.